isso? Um mistério resolvido? Sim, os cientistas finalmente descobriram o que destruiu a maior cidade da antiguidade. Você provavelmente já ouviu falar sobre Angkor, a capital do Império Khmer. Era uma próspera metrópole onde mais de 750 mil pessoas viveram por quase 6 séculos. E então, de repente, essa cidade rica e sem problemas simplesmente deixou de existir. As razões para tal tragédia permaneceram um mistério até recentemente. Antes de descobrir as conclusões de novos estudos sobre Angkor, aperte o botão inscrever-se e toque a campainha de notificações para ficar conosco no lado incrível da vida. O Império Khmer foi um dos maiores impérios existentes no sudeste da Ásia. Situava-se onde hoje é o território do Camboja moderno e é um destino turístico popular. Em algumas fontes você verá o nome The Angkor Empire ou Império Angkor, mas esse é apenas outro nome para o mesmo lugar. Este reino teve seu início no século IX e entrou em colapso dramaticamente em meados do século XV. Você consideraria Angkor, a capital do Império Khmer, uma cidade verdadeiramente enorme, mesmo hoje? Zhu Deguang foi um diplomata chinês que chegou a Angkor em 1296, onde passou mais de um ano e escreveu que a cidade era rica e bonita. Alcançou um progresso como nenhuma outra cidade da época. O diplomata mencionou templos decorados com ouro, fogos de artifício e magníficas procissões reais. Angkor foi de fato a maior cidade pré-industrial do mundo. Infelizmente, se você visitar esse lugar hoje, será saudado por ruínas perdidas na selva. Existem apenas alguns templos restantes. No entanto, eles ainda são de tirar o fôlego. Nada vai lembrá-lo de que neste lugar antes existia a maior cidade da Terra. Felizmente, temos excelentes inovações tecnológicas do nosso lado. Elas substituem a máquina do tempo, ajudando os cientistas a reconstruir o passado. Por exemplo, pesquisas a laser realizadas entre 2012 e 2015 ajudaram os pesquisadores a descobrir uma extensa rede de ruas, avenidas e canais na selva. Estendiam-se por muitos quilômetros para além do centro da cidade e dos principais templos. No total, a metrópole cobriu uma área de aproximadamente 1.036 km². No século XII, sua época de ouro, a cidade abrigava centenas de milhares de pessoas. No mesmo século, Londres tinha uma população de apenas 18 mil pessoas. Angkor não era uma típica cidade antiga, não se escondia atrás de muros altos, nem tinha um limite bem definido. Pelo contrário, era uma mistura estranha de uma cidade grande e campo. O centro da cidade era densamente povoado, mas os subúrbios gradualmente se transformaram em regiões onde muito menos pessoas viviam. Você consegue imaginar uma cidade onde as áreas residenciais se alternam com complexos de templos e campos de arroz? Estes campos eram irrigados com a ajuda de numerosos reservatórios, lagoas e canais. Essa infraestrutura de gerenciamento de água era única, e não havia nada parecido em nenhum outro lugar do planeta. Então, o que fez este magnífico assentamento se transformar em um verdadeiro desastre e exterminou com tudo menos seus templos e santuários? Os cientistas têm inúmeras teorias para tentar explicar a queda do Império Angkor. Suas explicações variam de conflitos com reinos vizinhos ao uso excessivo da terra. Mas o estudo mais recente, conduzido por pesquisadores da Universidade de Sydney, chegou a uma conclusão diferente. Os cientistas têm certeza de que Angkor foi provavelmente abandonada por seus habitantes porque o sistema de abastecimento de água da cidade havia quebrado. Como você já sabe, a cidade de Angkor tinha um gigantesco sistema de reservatórios, eclusas e canais. Esse sistema ajudava as pessoas a economizarem água durante as secas e a controlar o fluxo de água durante a estação das monções. Como resultado, a cidade prosperou e os habitantes do império se sentiram seguros. Isso foi também a base da economia do país. Essa situação permaneceu estável por vários séculos. E então, algo aparentemente sem importância resultou na queda do grande império, uma súbita mudança climática. Crônicas históricas afirmam que em meados do século XIV, a área sofreu 2 graves desastres naturais. Um deles trouxe 2 terríveis períodos de seca, cada um durando décadas.
O outro foi uma monção sem precedentes. Uma equipe de pesquisadores estudou os anéis anuais de crescimento das árvores que cresceram nas proximidades de Angkor. Após esse exame, eles conseguiram reconstruir o clima da região nos últimos 759 anos. O que os cientistas descobriram foi uma evidência real para confirmar que de aproximadamente 1330 a 1360, uma terrível seca ocorreu na região do Império Angkor. Uma seca mais curta, mas ainda mais severa, ocorreu em 1400 e durou cerca de 20 anos. Segundo Brandon Buckley, cientista do clima do Observatório da Terra Lamont Doherty, da Universidade de Columbia, em Nova York, uma seca de 30 anos foi a gota d'água para a queda do Império. Naquela época, Angkor tinha alguns problemas políticos e sociais, e a mudança no ambiente levou a cidade até o seu limite. Essas secas prolongadas acabaram com a agricultura e levaram a numerosos surtos de doenças. O fato de haver muitas pessoas vivendo na cidade agravou ainda mais esses problemas, e as chuvas intensas que substituíram a seca também não ajudaram a situação catastrófica. Elas danificaram seriamente o sistema hidráulico da cidade. Durante uma temporada normal de monções, a rede de reservatórios, aterros e canais lidava com facilidade com os fluxos de água e as fortes chuvas, mas os longos períodos de seca entupiram o sistema hidráulico da cidade. Como resultado, o sistema hidráulico tornou-se vulnerável, não conseguindo administrar o excesso de água de forma tão eficaz quanto costumava. Isso causou inundações que danificaram e corroeram a rede de canais. É por isso que os canais no sul da cidade foram repetidamente sufocados com areia e outros materiais que haviam sido trazidos do centro da cidade. Pesquisadores australianos descobriram que o sistema de abastecimento de água começou a desmoronar nas regiões mais próximas do rio. O sistema estava caindo como dominós, camada por camada, e os habitantes de Angkor não tinham tempo nem tecnologia para impedir a destruição ou consertar o sistema. Depois que os cientistas terminaram o estudo, chegaram a uma triste conclusão. Uma cidade enorme e próspera foi destruída porque o sistema de encanamento se mostrou ser extremamente complicado. Edifícios antigos tinham que existir junto com tecnologias avançadas e máquinas. Os construtores ignoraram mapas antigos enquanto construíam novos canais, e toda a rede de abastecimento de água ficou vulnerável. Cada detalhe dependia da confiabilidade dos objetos próximos. Os engenheiros de Angkor tentaram controlar o fluxo de água. Eles desviaram a água dos sistemas fluviais que existiam na região, conseguindo criar alguns reservatórios adicionais. Mas esse método acabou desestabilizando ainda mais a capital. No final, os habitantes da cidade foram incapazes de controlar o dilúvio. O rio Siem Reap mudou seu curso. A inundação estragou a infraestrutura de Angkor e a cidade entrou em colapso. Como resultado, o exército siamês não teve obstáculos para ocupar essa região em 1431. Depois disso, a cidade desmoronou e a selva tomou conta de prédios e ruas, canais e aterros. Apenas alguns templos permanecem intactos hoje em dia e ainda são locais religiosos de grande importância. A principal coisa que a pesquisa nos faz pensar é a rapidez com que uma civilização magnífica e desenvolvida deixou de existir quando as mudanças climáticas entraram em cena. Quando o Império Khmer enfrentou a instabilidade climática, teve de alterar o modo de vida que essa civilização vinha seguindo por centenas de anos. Os cientistas estão certos de que um dia algumas comunidades modernas poderão enfrentar o mesmo desafio. O clima já começou a mudar e cabe a nós descobrir como lidar com essa situação. Você conhece algum outro exemplo de cidades e civilizações que foram varridas por desastres naturais? Em caso afirmativo, compartilhe seu conhecimento conosco na seção de comentários abaixo. Lembre-se de dar um joinha, enviar o link desse vídeo para seus amigos e inscrever-se no canal para ficar sempre no lado incrível da vida.